Olá, como vão vocês? Espero que estejam bem. Vamos agora fazer a correção das nossas atividades de português. Naquela data, vocês fizeram registro de nossa atividade, como nós solicitamos. Sempre registrar no caderno com o cabeçalho e a atividade que foi realizada ou que seria realizada naquela data. Então, a data, a turma e o nome da sua professora. Esse foi o material que utilizamos na data. EMAI, ler e escrever, hoje no mesmo volume. Antes de iniciar a atividade, nós identificamos o material. Cada qual colocou em seu livro o nome da escola, o nome da professora, o próprio nome e a turma a qual pertence, o ano e a turma. Iniciamos com a sequência didática 1 de português do ler e escrever na página 133. A sequência didática ortografia. Atividade 1, regularidades ortográficas. Nesse momento, a professora ditou uma fábula que seria utilizada para a realização da primeira atividade. Na casa de vocês, o papai, a mamãe, o irmão, alguém ditou para vocês essa fábula para que vocês pudessem escrevê-la. Não foi solicitado uma cópia, e sim um ditado. E quando vocês terminassem de escrever esse ditado, deveriam circular todas as palavras com a letra R que encontrassem. Era para circular as palavras e não a letra R nas palavras. Esse é o texto que foi ditado, a fábula A Raposa e o Corvo. Observem que eu já marquei, destaquei todas as palavras que continham R. Não pude circular porque não conseguia aqui, mas foi o que eu solicitei para vocês. Não era a letra apenas, mas a palavra toda. Observem a paragrafação, o cuidado com as letras maiúsculas, a pontuação. Ao escrever um texto, é necessário observar a paragrafação com as iniciais maiúsculas, e o que eu percebi é que a maioria deixou a desejar na paragrafação, esqueceu de deixar o espacinho. A colocação do travessão depois do espaço de parágrafo. Também, para colocar o travessão, é necessário deixar o espaçamento. Nós pedimos normalmente que se deixe um dedinho para criar uma regularidade no texto, para ele ficar bonito. A separação de sílabas, quando necessário. Percebi que vocês deixam assim vazio no final, um vazio no final da linha, para não separar a sílaba, ou então amontoam a palavra. Nós precisamos tomar esse cuidado. E a pontuação, que é o que dá a entonação adequada ao texto. Se você não pontua, coloca tudo junto, o teu texto perde a entonação adequada. Esse é o texto da página 134, vacina contra tuberculose, BCG. E ela é toda dividida em tópicos, por isso que eu resolvi fazer as perguntas para vocês, pois ficaria muito fácil encontrar as respostas. A única crítica que eu faço é que vocês colocaram respostas muito diretas, muito curtas. Eu gosto das respostas completas, mas não exageradas. Então, nós temos aqui quais as vacinas citadas no texto lido. É citada a BCG, vacina contra a tuberculose. Como é aplicada? Ela é aplicada por via intradérmica, ou seja, com uma injeção sobre a pele, de preferência no braço direito. Observem que aqui ele explica, ou seja, porque ele vai explicar o que é intradérmica. Então, vocês poderiam usar só ela é aplicada por via intradérmica, de preferência no braço, ou colocar
ela é aplicada como uma injeção sob a pele. As duas formas estariam corretas. E essa terceira que é mais completa. Quem deve tomar? Todas as crianças devem tomar. Todas as crianças, consta aqui, devem tomar, para remeter a pergunta. Quando é preciso tomar a vacina? É preciso tomar após o nascimento na maternidade em apenas uma dose. A única ressalva que eu faço é que vocês esqueceram desse S. Alguns alunos esqueceram, né? Então corrijam, por favor. Quais os benefícios da vacina? A vacina protege contra as formas graves da tuberculose, doença contagiosa produzida por bactéria que atinge principalmente os pulmões. Não precisava escrever o resto, porque aí iria além do que a pergunta exige. Na página 135, nós encontramos a atividade 1C, localizando palavras. Agora volte ao texto e localizem palavras observando o uso da letra R e as encaixe em uma das colunas propostas a seguir a partir da primeira palavra da lista. Atenção, observe que a coluna F já está toda preenchida. Então, voltamos lá no texto da vacina BCG e vamos completando a tabela. A maioria não conseguiu entender a proposta, que era observar as palavras, as primeiras palavras, as palavras que vieram como exemplo em cada grupo, observar onde é colocado o R ali, o som daquele R, e escrever palavras que tivessem a mesma posição e o mesmo som. Então, no caso de resistiu, recomenda, reforço, respiratórios. No caso de geração, do grupo B, bactéria, direito, necessária, ministério. Grupo C, terraço, espirro. Grupo D, descobriu, intradérmica, preferência, braço, crianças, proteção contra graves, produzida principalmente emagrecimento, fraqueza transmitida, principais febre. Grupo E, sorte, partir, maternidade, formas, tuberculose, morte, perda. A letra F, honra, tenro, genro, melro, bilro. E a letra G, partir, por, levar, ar. O número 2 pedia que nós considerássemos o lugar do R na palavra e o som ao qual corresponde. E era para dar um nome para cada grupo. Que nome você daria para cada coluninha daquela, cada grupo daquele? Então, se eu tivesse que dar nome, eu colocaria no grupo A R forte ou R inicial. Grupo B, R fraco ou brando, até R tremido ou entre vogais. Grupo C, R forte entre vogais. Grupo D, R intercalado entre consoante e vogal. Grupo E, R no fim da sílaba entre vogal e consoante. Grupo F, R depois de N ou L. E o grupo G, que foi o que nós criamos depois, esse foi criado pela professora, como nós já dissemos. O R aparece no fim da palavra, fechando a palavra. E por fim, atividade 3 da página 135. Que dicas vocês dariam para que seus colegas saibam como a letra R pode aparecer nas palavras? Pensem em pelo menos uma dica para cada grupo de palavras. Imaginei que vocês conseguiriam fazer facilmente, mas me equivoquei. Eu imaginaria uma palavra para que meu colega conseguisse perceber a posição do R e a sonoridade. Então, no grupo A eu coloquei roca, lembrando um conto de fadas, né? A Bela Adormecida. Caroço, carroça no grupo C,
Coloquei no grupo C carroça para fazer contraste com o caroço do grupo B. Dá para perceber bem a diferença entre elas. Grupo D, bruto. Esse R intercalado entre uma consoante e uma vogal, ele faz esse som. É uma única sílaba, mas ele faz um som diferente, o que nós chamamos de complexo. Grupo E, porta. Ele está entre uma vogal e uma consoante. Ele fecha uma das sílabas, a primeira. Que no caso aqui é a segunda, né? A penúltima sílaba. E o grupo F, genro. O som do N e do L, antes do R, faz com que ele fique realmente mais forte. E tem uma sonoridade engraçada por causa do N, né? Genro. Grupo G, casar. Pensei, como dica para um coleguinha, que casar poderia ser utilizado perto de genro, já que o genro é aquele que casa com a nossa filha. E agora as últimas instruções. Para entregar as atividades, você deve proceder dessa forma. Assim que terminar de corrigir as tarefas, você deve fotografá-las com o seu celular e postar no aplicativo, para que possamos arquivá-las e comprovar a participação de vocês nas aulas. Não esqueça de colocar seu nome no alto da página da atividade antes de fotografá-la. Até a próxima aula. Cuidem-se bem e fiquem seguros.